3 minutinhos, tá bom? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá multado, professor. Eu ia dizer agora. Ítalo tá falando por mim. Obrigado. Eu liguei a câmera, esqueci de ligar o microfone, desculpem. Bom, já somos 10 participantes aqui na reunião 11. Agora, boa noite, professor Rodrigo, que Boa noite. vai nos acompanhar hoje também na oficina. Renato, acho que deve estar entrando umas 8h10, 8h15, que ele fica em aula até 8h10. Ele só pode entrar depois do horário dessa aula. Hoje é a última oficina do meu ciclo, né, de oficinas. Eu estou encerrando o meu ciclo hoje, né? Ficaram 4 oficinas no meu núcleo, né? Que era eu e Renato, e aí o professor Rodrigo também fez parte de 2 encontros. E do núcleo de Ana Júlia e Maria José, o professor Rodrigo também participou de 2 encontros, né? Aí na próxima semana vocês vão ter a última oficina com Ana Júlia e Maria José. E no dia 30, né, de setembro, nós teremos o encerramento, né? O encontro do dia 30 vai ser o encontro onde a gente vai fazer o encerramento da oficina e tal. Então é importante que vocês participem desse último encontro. A gente vai estar avaliando, né, o andamento do projeto, né, assim como da oficina, e ver melhorias, não é, que a gente pode pensar, né, e adotar para o próximo ciclo, né? E vocês estão de parabéns, né? Todos os cursistas, né? Então, aproveito para parabenizar, né? Fazendo sempre as atividades. Falando em atividades, não é? Vamos retomar, então, a atividade da 5ª oficina, que nesta oficina, a atividade foi justamente, ó, desafiamos você a escrever um texto em verso ou em prosa que aborde alguns dos conteúdos da física discutidos através da leitura do capítulo, não é, 6, Viagem ao Céu, do livro Viagem ao Céu, de Monteiro Lobato, né, que foi a oficina realizada no dia 2 de setembro. Todos entregaram, né, então estão de parabéns. A gente, inclusive,
no nosso encontro hoje que nós temos todas as quintas pela manhã. A gente está sempre analisando as atividades de vocês e muito interessantes, né? Sempre muito criativas. Então, esse primeiro momento, né? A gente vai retomar essa atividade que vocês fizeram. Vamos começar, então, aqui com Nixon. Nixon está presente? Tô sim. Boa noite. Boa noite, Nixon. Você pode falar um pouco sobre sua atividade, né? Olha, quando eu fui fazer, eu dei uma pesquisada mais, fui ver uns vídeos no YouTube sobre, e aí eu fui escrevendo, tipo, eu não utilizei rima, mas eu fui escrevendo coisas que vêm na cabeça. E deu nisso. É tanto que eu achei até assim, eu tava pensando que ia ser difícil, mas não foi. Tipo, eu fui fazendo com a minha criatividade e deu certo. É espaço e tempo ou espaço-tempo? O espaço me parece muito diferente do tempo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Era dessa forma que pensavam antes de uma descoberta. Descoberta essa que nos deixa muito confuso. Espaço e tempo sendo uma coisa só, que estranho. É como ler o livro Viagem ao Céu nos dias de hoje. Pensamentos diferentes. A diferença entre séculos, comparando a década de 1930 até hoje, por causa de uma tal relatividade, parece que tudo mudou. Eu estou lendo, mas eu não sei se era da forma que você pensou na construção, né? Se tem alguma rima, Nixon. Se quiser, eu leio. Pronto, quiser continuar, você está vendo aí? Tô, ó. Mas, na verdade, não foi só uma descoberta. Quem contribuiu também foi o Galileu Galilei, físico e pai de tudo. Mas, além dele, tem o Copérnico, o Kepler e o Isaac Newton. Mas, voltando para o espaço e tempo, que é o que nos interessa. Na verdade, quem fez tudo e um pouco mais foi ele, o Albert Einstein. Porque o que tem de feito tem de inteligência. O que dividiu o tempo e o espaço do espaço-tempo foi a chamada teoria da relatividade. Einstein descobriu que o espaço e tempo estão ligados, que são a mesma coisa. É como um tecido flexível, em que tudo inserido nele distorcem esse tecido, e que isso é o que chamamos de gravidade. A gravidade é mais fácil sentirmos, já o espaço-tempo bem mais difícil. Mas quanto maior for a gravidade, mais lento será o tempo. É uma pequena diferença, mas é real. O GPS pode exemplificar isso. Legal. Interessante que você está falando de gravidade, né? E a gente vai, inclusive, abordar muito esse tema hoje na obra que nós vamos trabalhar. Você quer citar mais alguma coisa sobre a sua poesia que lhe inspirou? Não, eu só coloquei alguns trechos aí engraçados também para ficar mais dinâmico. Eu disse que Albert Einstein era feio, o que ele tinha de feio, ele tinha de inteligente. Sim, cabeça grande, né? Inclusive o cérebro dele parece que era maior do que o cérebro de uma pessoa normal, sabe? Existe até pesquisa em torno disso aí. Bom, vamos para a próxima. Eu acho que é a de Everton. Everton tá aí, boa noite. Boa noite. Você quer comentar sobre sua produção? Não tem nada a comentar, não. O céu, né? Desde o princípio, a humanidade se perguntou como tudo começou. Olhavam para o céu e viam aquela imensidão e pensavam que era como um véu. Bastava retirá-lo e não o veriam, mas com ignorância, mas sim com um pouco ânsia de ver toda aquela imensidão a se explorar. Pensar que foi lá que tudo começou e a partir disso que o homem imaginou. A humanidade começou a refletir até onde podemos ir. E com o passar de nossa evolução e com o espaço da nossa mente, entramos ação. Aqui você entramos ação ou entramos em ação? Não sei se você... É em ação, é que eu esqueci de colocar. O homem conseguiu chegar à Lua. Não foi só o pó de pirim-pim-pim, mas se bem que parecia ser assim. E hoje sabemos mais do universo graças aos sábios e a Deus.
Senhor do Universo e a quem dedico esses versos. Legal. E aí com o título, né, o céu. Quer falar mais alguma coisa, assim, que pode ter contribuído com a sua produção, assim, algo que ele destacou mais? Não, só isso mesmo. Eu acho que ele embasou aí essa parte de Deus, que ele é um menino de muita fé, para vocês que não sabem. Teve uma influência, né, religiosa, então. Teve. Vamos aqui, então, para a de Ícaro, não é? Ícaro, como sempre, caprichando nas produções. Ícaro, quer comentar antes ou posso já rodar? Você quer ler mesmo? Quero sim, quero. Boa noite a todos. É porque eu particularmente, eu gosto muito de poesia com rima. Para mim, eu também sou muito perfeccionista na questão das rimas. Para mim, o que dá justamente o encantamento da poesia, na maior parte dos casos, é a rima. Aí eu utilizei o sistema AB, que o primeiro ABAB, onde o primeiro verso rima com o terceiro verso, o segundo verso com o quarto, o quinto com o sétimo, o sexto com o oitavo e assim sucessivamente. Certo. Aí eu apostei, porque eu imaginei, como a gente estava trabalhando com a questão do livro, eu pensei, por que não montar uma arte onde seria provavelmente justamente a criação do autor em montar o livro? Aí eu trouxe a pena, trouxe o elemento do telescópio, que inclusive é citado no livro, trouxe a lupa e apliquei um efeito na palavra poesia, do zoom, para dar essa impressão da lupa, e trouxe vários elementos da antiguidade para dar justamente essa questão da interpretação. Basicamente é isso. Pode soltar que eu leio. Tá. A física é como uma poesia que viaja no imaginar. Explora o ato da teimosia, instiga os alunos a questionar. Estrelas dispersas no universo mergulham na imaginação. Nos leva ao controverso o poder da gravitação. Show. Muito bom. E esse destaque, né, na palavra poesia chamou bem a atenção, não é? Tem mais. Como? Pode soltar, tem mais, tem outra parte. É porque dá esse intervalozinho de tempo na música. Certo. O despertar da vida é magnífico no resplendor. O que seria da Terra sem o Sol e o seu calor? Os cientistas usam do telescópio. Suas pesquisas nos fazem pensar no uso do helioscópio, como os mistérios do Sol desvendar. E é essa a poesia. Muito bom. Show, parabéns, né? Muito, muito criativo, né? E você esclareceu para a gente, né, direitinho aí o que você quis mostrar, né, com a produção, né? Fez um texto explicando, né, os elementos que você sempre utiliza. Muito bom, parabéns novamente. Esse daqui eu vou postar lá no grupo, viu? No Instagram. Posso? Pode. Dando os créditos, né? Sim, pessoal, no caso, o Nixon e o Everton, a produção foi de vocês mesmos, né? Que vocês produziram. Foi sim, a minha foi. Certo. Everton também? Sim, foi eu que escrevi também. Parabéns, vocês estão arrasando nas atividades. Stephanie Eduarda. Pode falar, Stephanie. Boa noite. Pronto, eu fiz uma produção primeiro, eu fiz uma capa, porque eu pensei como arte trazer uma capa que remetesse ao universo, traz a questão das estrelas e essas coisas. Aí, né, primeiro eu fiz um texto introdutório, que eu reli o capítulo, em destaque que a gente fez baseado nele, e eu fui pegar os pontos que falam sobre a física e fui relacionar, explicar esses pontos. Aí pode descer a página. Eu vi que você colocou uma parte
de conteúdo, né, sobre o que você abordou, e aqui está a sua produção, né, seu poema. Sim. Uma musa inspiradora, o astro do meu sistema, um olhar não, uma admiração, daquelas que a pupila dilata e brilha como as estrelas. O amor intenso como a gravidade na terra, mas ao mesmo tempo leve como na lua. O coração afunda no peito quando triste, assim como na terra prende os corpos, mas salta em momentos de alegria, assim como na lua, assim como a luz deixa livres. O amor então seria uma ciência? Eu quis relacionar, porque geralmente poesia na literatura é muito relacionada aos sentimentos do autor, do escritor, essa questão de amor e todas essas inspirações. Aí eu comecei falando sobre essa questão de ter uma musa inspiradora, porque geralmente os escritores dizem que tem uma musa, e no caso essa musa seria os astros, seriam o que a gente observa da ciência, a lua e como foi retratado no capítulo. E eu fiz umas referências que ficaram meio implícitas, que era a questão de, tipo, da gravidade. Intenso como a gravidade na Terra, mas ao mesmo tempo leve como na Lua. Porque na Lua a gravidade é menor que a Terra. Aí eu fiz essa relação, tanto nesse trecho como nos outros, que diz que a Terra prende os corpos e na Lua ele deixa mais livres, por causa dessa questão da diferença da gravidade entre o planeta e o astro. Massa, show, parabéns, né? Também você falando sobre gravidade, não é? E o livro que nós vamos abordar hoje, né, tem justamente sobre título, Por que as coisas caem. Então, esse é o título do livro, né? E aí, a gravidade, não é, está totalmente relacionada, né, com essa pergunta. E aí vocês estão abordando, né, já aqui nos textos de vocês. Muito bom. Charlon. Boa noite. Bem, então, eu disse assim, temos algo a produzir. Então, a primeira coisa que me veio à mente foi o seguinte, eu vou escrever uma prosa, mas eu pensei, mas como eu vou escrever uma prosa? Aí eu comecei a entrar naquele meu mundo da criatividade e pensei, pesquisei, aí eu lembrei de algo. Um dos principais... Eu vou deixar o desfecho para o final, eu vou ler. Primeiro, a gente anota o título, Observatório Monte Wilson. É um observatório astronáutico bem famoso na Califórnia. Pelo que a gente vê, é uma folha de anotações. Então, a gente agora vai ler as anotações de quem escreveu. Pode deixar que eu estou com o meu aqui aberto do lado, então, sem problemas. Hoje, durante minhas pesquisas periódicas sobre a Lua, tive uma surpresa. Quando coloquei meu olho no magnífico telescópio, eu quase caí para trás e imediatamente cuspi meu café. Havia pessoas perambulando pela Lua. Eu peguei um lenço do meu bolso, limpei a lente. Quando retornei ao objeto, notei que não era sujeira na lente. Parece até brincadeira, mas não é. Eles pulavam e pulavam novamente. Nessa palhaçada, percebi algo inusitado. Os cálculos de que o peso na Lua é diferente são verídicos. Segundo minhas estimativas, se aproxima de 1/6 do peso da Terra. Cabe lembrar que peso é uma coisa, massa é outra. Não nego que passei um bom tempo observando aquela turma, mas parece que a história vai ficando mais inacreditável. Surgiu do nada, simplesmente do nada, um dragão. Fui comunicar meus colegas, mas eles riram da minha cara e me chamaram de idiota. Vou provar que eles estão errados. Aí vem o desfecho final de quem assinou. Edwin P. Hubble. Esse P é Paul Will. Para quem não sabe, Paul Will, ele foi um físico virado ali entre o século XVIII e século XX, que ele fez diversas pesquisas e ele desenvolveu a lei de Hilbert, que serviu para dizer que ele comprovou de que o universo estava em expansão e ele fazia diversas observações. Ele observava a Lua, tanto é que tem uma cratera na Lua em homenagem a ele. Então eu tive essa ideia um pouco criativa de pensar que a gente tem a história, que é a turma do Pica-Pau Amarelo na Lua. Ela disse assim, não, vou trazer um físico observando a Lua na Terra fazendo e escrevi por meio de prosa. Ele é o personagem narrador. Show. No caso, esse texto é desse cara, né? Do Hubble. Exato, é como se ele tivesse escrito. Mas no caso foi uma produção sua.
Exato, uma prosa produzida por mim. Tanto é que durante todo o decorrer da leitura tem a minha cara. E eu gostei que você ainda retomou, né, aquelas questões físicas de peso, de massa, não é? Exato. Que é uma discussão interessante. E aí a gente também aborda o tema gravidade, né? Aí o Pedro está presente? Não. Não está não, né? Certo. Então vamos pular de Pedro. Jordão. Opa, Oi, Jordão. Deixa eu abrir o seu aqui, né? aí. Pronto. Você quer ler mesmo ou posso ler para você? Você que sabe, mas você que sabe. Você quer ler? Tá, vou ler. Dá para você ler daí? Dá sim. Pronto, então leia você mesmo. Bom, eu sempre, quando venho pra cá, sempre faço uma análise tipo, bem geral sobre o trabalho. Hã? Não, não fiz. Toda vez que venho pra cá, eu sempre faço análise bem geral do grupo. Ah, sim, desculpa, Everton. E aí eu quis relacionar um pouco da ciência com a vida e também sobre a união que as idades que a ciência uniu, né? E eu coloquei a ciência e a vida. Une, abraça e lamenta. Vive de amar, partilhar tudo aquilo que dá a ciência. Mitos folclóricos, pensamentos e ideologias, unidades. E o interessante expectativas sobre a ciência, claro. O maduro do homem não permite sonhar com a Emília. Entretanto, é lindo de se ver todos os abraços e histórias contadas por vovó Benta, que serviam como uma verdadeira Clarice. Então, tipo, eu quis dar uma relacionada eu quis, de fato, dar uma análise geral sobre o texto, né? Aí eu fiz algumas comparações, coloquei alguns tipos de figuras de linguagens, e espero que tenham gostado. Se surgir alguma dúvida, fiquem à vontade. Interessante, né? Esse jogo de palavras, né? Que você colocou. Eu não sei se Rodrigo quer comentar alguma coisa. Não, gente, eu peço até desculpa. Eu não sei se vocês perceberam, minha internet tá horrível. Então, eu caí. Certo. Mas voltou aí, tá dando certo? Deve estar muito ruim, ó, ficou até sem áudio. Amanda? Tá podendo falar, Amanda? Amanda? Tá bom, vou ler para você. Tá? A Amanda, ela botou aqui dualidade, é o título da produção. Dualidade ou trialidade? Quartalidade. Seria uma fatalidade pensar que somos nem em planetas próximos somos só. Nem em outros planetas somos nós. Pulei, pulamos, estou leve. Somos leves, agora não mais. Agora imagine não ter outro nós. Imagine estar sozinho. Imagine ser só um. Legal esse jogo. Se você puder escrever no chat alguma coisa, tá, Amanda, sobre o texto. Lembra muito poesia simbolista, né? Rodrigo, você... Não tô... Vocês não estão me ouvindo, não? Tô sim. É que eu ia dizer que seu áudio estava ligado, mas aí você começou a falar. Ah, desculpa. Bom, a da Amanda e na Lua. Amanda tá podendo falar? Ana Vitória. Ah, desculpa, Ana Vitória. Eu quis trabalhar um pouco a confusão que tem no livro e que eles vão esclarecendo, tipo, sobre a gravidade, pode influenciar no peso, e aí eu quis trabalhar eu tentei fazer um poema, talvez, eu não sei, mas só deu 2 estrofes, então considerei só alguma coisa. Na Lua. Se eu sonhar que na Lua o meu problema diminuirá, igual a minha massa, ficarei na Terra. O leve delírio da ilusão, ele apenas permanecerá, pois na Lua a minha massa não irá alterar.
Era só um esclarecimento sobre como a gravidade não vai influenciar na sua massa e sim no peso. E eu achei legal sobre esse problema, né? Porque fazendo analogia com a massa, vai continuar a mesma coisa, né? Justamente. Muito, muito interessante. Parabéns pela produção. Todos estão de parabéns, né? E aí a gente vai passar agora para o segundo momento, né? Que é justamente sobre o livro, né? A gente vai trabalhar com esse livro, Por que as Coisas Caem, né? Que está justamente também dentro dessa perspectiva que vocês aí vêm sempre abordando nas produções de vocês sobre a gravidade, né? Então, esse livro é uma história da gravidade. O gênero dele é científico, da ciências exatas, foi publicado em 2010 pela editora Zaha, e aborda temas, né, da física geral, além, mais precisamente, sobre a gravidade. Nós vamos trabalhar o capítulo 1, que está na parte 1, desde quando as coisas caem. O professor Rodrigo vai entrar nessa parte, mas se antes desse momento, nós vamos fazer uma atividadezinha aqui bem rápida no Jamboard, certo? Novamente, para vocês expressarem. Eu vou colocar no chat aqui o link para vocês acessarem e entrarem no Jamboard, tá? Vou colocar aqui no chat. Coloquei aí o link, tá bom? Então, vocês clicam no link, tá? Cliquei aqui, ó, vai abrir justamente esse Jamboard dessa oficina. E aí vocês já podem ir respondendo, né? Aí utilizando a nota adesiva e vocês respondem, né? Por que as coisas caem? Pergunta simples, né? Mas que... Professor, é porque para nós está só a opção de ver, não está de editar. Tem que pedir acesso. A gente tá tendo que pedir acesso. Se eu clicar... Agora tá dando certo? Veja aí, que eu compartilhei. Oi? Não. Clique em compartilhar novamente. Você Peraí, tem que mudar deixa a eu só. opção. Exato, acho que é isso mesmo. Aperta em Qualquer pessoa compartilhar. neste grupo com o link pode abrir. Pronto, aperta compartilhar. Clique em Ítalo. compartilhar. Pode apertar. Aí tem ali, ó. Alterar ali embaixo. Qualquer pessoa. Só que acho que tá só para visualizar. Leitor. Aí você vai botar coloca editor. Ah, Vai trocar o link. Então a gente tem que concluído. sair. A gente sai e entra. Vai ser outro link agora. Tá bom. Eu vou mandar o link agora para vocês. Quando eu fiz, eu não observei isso. Desculpem. Esse detalhe. Pronto, mandei o novo link. Deu certo. Agora tá dando certo, né? Então vamos fazer bem rapidinho esse feedback aqui com vocês, né? Sobre esses questionamentos iniciais. Por que as coisas caem, né? Vocês podem colocar em poucas palavras, uma pequena frase, ou em uma palavra. Professor, eu não consigo entrar pelo Jamboard, aí eu coloquei aí no Google Meet, aí, tipo, se o senhor puder ficar lá no Jamboard. Você colocou aqui no... Isso. Essa aqui, né? Vou colocar por você. Jordan. Stephanie colocou maçã. Força, peso. Alguém está mexendo na pergunta, acho que é Everton. Não. Maçã de Newton, força da atração, a Terra, a gravidade, força, peso, Ana Vitória. Jordão, pela gravidade, mas, por exemplo, no espaço, as coisas não caem justamente por lá. Não tem uma gravidade tão alta como aqui na Terra. Boa.
a inexplicável força da gravidade. E o interessante, viu, Amanda, que quando ele começa a introdução, que Rodrigo vai trabalhar essa parte, né? Ele já começa com essa resposta lá no livro, força da gravidade. E aí, por que continuar ainda a discutir, né? Isso acontece devido à força que puxa tudo em direção ao centro da Terra, que é conhecida como força da gravidade. Eu não sei se vocês já viram, mas em Minas Gerais, lá em Goiânia, acho que Psique já deve ter visto, que tem uma Sim. casa, quando a gente entra, tipo, aí tem tipo uma reta assim. Aí quando a gente coloca uma bola de ferro em cima, ela sobe ao invés de descer. E se a pessoa subir, a pessoa não fica reta, a pessoa fica meio que deitado. Não sei se vocês já viram. Eu vi uma reportagem uma vez. Sim, uma reportagem. Certo. Pronto, todos já responderam. Vamos para a próxima questão. Olha. Desde quando as coisas caem? Alguém já colocou aqui desde sempre. Pergunta bem óbvia, não é essa? Mas eu achei interessante colocar aqui, inclusive no livro, ele lança algumas questões como essa, né, professor Rodrigo? Uhum. Desde Newton. Boa. Tá. Professor, será que existe, tipo, alguma pesquisa que, tipo, talvez antes dos planetas eclodirem, tipo, aqui na Terra existia gravidade, ou, tipo, nunca fizeram uma pesquisa baseada nisso? Imagina, se tipo, hoje só existe gravidade por causa dessa bomba que teve, que o planeta chocou. Sim. A gente vai trazer um pouco dessa história hoje, né, da gravidade, aí você vai entender direitinho. Desde que a gravidade passou a existir, né? Quem foi que colocou essa? Acho que foi Stephanie, né? Boa, né? Porque assim, eu Fui acho eu. que... Ah, foi Ícaro. Legal. Desde a observação filosófica. Legal, quando aí as pessoas começaram a se questionar, né? O porquê das coisas. Jordão, você colocou no chat de novo? Ele botou sempre. Isso, mas é aproximadamente o da menina, né? Sempre. Aí só que agora bugou minha mente. Será mesmo que existia gravidade antes dessa eclosão? Mas vamos seguir. Pode ser uma pergunta, né? A gente. Porque, na verdade, a gente só vai tomar noção dessa existência quando se começou a se questionar mesmo sobre por que essas coisas caem, né? Por que as coisas caem e tentar explicar, né? Isso. Aí começou-se a ter esse conhecimento, né? Que ocorreria possivelmente, né? Através da força da gravidade. Mas as coisas sempre caíam, né? Nunca deixaram de cair antes disso. Da existência, Ana Vitória, você quis colocar desde a nossa existência, depende. Boa resposta, né? Quem foi que colocou depende? Eu não tô vendo a foto. Eu não tinha visto, não. Tô vendo. Amanda, levantou a mão. Ah, foi a Amanda, né? Bom, e aí vamos para a próxima e última questão, né? O Nixon já até respondeu. O espaço-tempo pode ser curvado? Sim, é como um lençol. Boa analogia, viu? Boa comparação, Nixon. Então, o que seria espaço-tempo? O que seria espaço-tempo, né? Boa pergunta. A gente já vem discutindo muito, né, sobre essa concepção de espaço-tempo absoluto, relativo, né? Mas a ideia de espaço-tempo aqui, que a gente está discutindo, é nessa ideia do porquê que as coisas caem. Né? E aí a gente vai mostrar isso para você. Aí é uma concepção prévia essas questões agora. Pode. A vida já é meio curvada. Sim, essa é uma consequência da teoria da relatividade. Boa também. Quem foi que colocou essa? Sim, na geometria Fui eu. universal. Ícaro, né? Jordão respondeu. Ainda não. Né? Bom, então todas essas questões, gente,
são questões que eu coloquei aqui, aí a gente vai fazer essa brincadeira, né, desse jogo aqui de palavras, né, de respostas, e coisas que nós já discutimos também, né, que essa ideia de espaço-tempo, que todas as obras foram trabalhadas, né, mas que aqui é algo que a gente vem sempre trabalhando, né, e dentro da física clássica, essa concepção do espaço-tempo, ela é absoluta. Porém, né, nós vimos na aula anterior que aí essa concepção ela passa a ser relativística. Tanto essa ideia de espaço quanto de tempo. Eu vou, então, agora passar para o professor Rodrigo, que ele vai, então, adentrar mais na obra, para ir projetar, não é, professor Rodrigo? Sim, vou sim. Já desliguei aqui a minha projeção. Então, são temas que a gente está sempre discutindo. O espaço, o tempo, né, essa ideia de gravidade, e hoje a gente vai explorar muito a gravidade, certo? E a explicação básica, que é a pergunta do livro, por que as coisas caem. Você está falando, professor Rodrigo? Seu som tá mutado, professor. Tá mutado, Não, eu Rodrigo. sei. Eu tinha mutado antes. Por Tá. conta do meu filho, que estava conversando aqui. Alguém já leu o livro ou chegou a ler a obra desse primeiro capítulo? Pronto, deixo com você agora, professor. Ok, vocês estão me ouvindo, né? Dá para ver daí onde vocês estão vendo direitinho? Dá. Sim. Pronto, eu vou... Tá bom o tamanho da letra? Dá para vocês lerem? Tá ótimo. Pronto, eu não estou vendo vocês agora. Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura, né, desse trecho. Vou aumentar só um pouquinho aqui, que eu acho que pode ajudar. Bem, gente, é uma tarefa, assim, injusta, no meu caso, né? Porque a gente sempre está fazendo essa lógica entre física e literatura, mas esse é um livro que tem pouco de literatura, né? Porque ele é um texto, como o Ítalo já falou, ele é um texto mais expositivo, né? Então ele vai trazer algumas informações lá, é bem legal, ele se aprofunda bastante em relação, né, ao longo dos capítulos, sobre essa questão da gravidade. Então, para começar, eu trouxe a introdução justamente porque é onde entra talvez um pouco de reflexão, uma brincadeira, ele quebra um pouco a expectativa e faz até de certa forma, ele explora um pouco a ficção nesse início. Então é por isso que eu trouxe ele, tá certo? Pra gente iniciar. E os dois personagens que vão aparecer aí, que vocês já estão comentando, né? Tá dando um probleminha no som, Rodrigo. Eu ia dizer agora. Eu vou até desligar Deixa eu minha desligar câmera a minha para ver também, se então, para ver se é eu... melhor. Se E às eu vezes consigo. quando desligar a câmera Não, deixa eu melhora, desligar. sabe? Pronto. Eu também não vou projetar mais. Vocês estão me ouvindo aí? Só me dá um retorno, por favor. Eu vou... Sim, também não estamos te vou ouvindo. ampliar aqui também, não. Vou deixar assim, porque pode ser que melhore também, né? Então, Isaac Newton diz, né? A gravidade deve ser causada por um agente. Mas se este agente é material ou imaterial, eu deixei para consideração de meus leitores. E Albert Einstein diz, né? A gravidade é a primeira coisa em que não... Jordan começou a se questionar. Ele deu uma resposta imediata, né? E depois ele começou, mas espera aí, calma. Não, tenha calma. Será que é assim mesmo, né? Justamente porque é uma coisa que é tão óbvia pra gente, né? Mas quando a gente pergunta, quando a gente pensa assim, aí começam a vir os questionamentos. Então eu acho que é um pouco esse o objetivo desse livro, né? Então ele tem uma exposição muito boa, mas ele vai trazendo esses questionamentos iniciais. Então, olha aí como é que ele começa. Ele já dá a resposta imediata pra gente, né? Ó, força da gravidade. Então a pergunta é por que as coisas caem, né? Força da gravidade. Pronto, acabou o mistério. Eis aí a resposta para a pergunta estampada na capa desse livro. Mas isso não lhe basta como resposta. Aliás, mas isso lhe basta como resposta? A ciência é feita de hipóteses. E uma boa hipótese para dar conta dessa segunda questão
é que uma resposta assim, curta e direta, não satisfaz. E como irmãos, ou com essa aula de hoje, né? As coisas caem por causa da gravidade. O termo em si vem do latim gravitas, formado a partir do adjetivo gravis, que significa pesado, importante. Importante, faz pensar. Em sânscrito, outra língua igualmente antiga, gravidade é Gurutvakarsham. Repare o início da palavra, guru. É justamente o termo usado para designar os respeitados mestres espirituais e chefes religiosos do hinduísmo. E em uma corruptela também resulta no grego baros, pesado, origem da palavra barítono, de voz grave. Mas isso é retórica. A gravidade. E por que ela é tão especial? Pois não há dúvida de que ela é especial. Se não fosse, como explicar que os dois maiores gênios das ciências, Isaac Newton e Albert Einstein, tenham se dedicado a ela? E não só isso, tenham sido alçados a essa condição genial justamente por terem vislumbrado parte de seus segredos. Essas partes em vermelho é especial porque ela é universal, para usar uma palavra cara a Newton, ou ainda porque é geral, usando um termo querido de Einstein. Pois, às vezes, eu me pergunto como seria se Newton, muito antes de Charles Darwin, por exemplo, tivesse vindo ao Brasil. Gosto de imaginar Newton refestelado, ávido por descansar de suas andanças sob o sol tropical. Em uma estrada de bosque qualquer, ele procura uma árvore em busca de uma sombra aprazível. E eis que se depara com uma Acho que tivemos um probleminha com o som do professor. A internet. Acho que a internet tá oscilando. Eu tô ouvindo vocês não me ouvem, é? Agora estamos. E a tela ficou preta. Eu tô vendo aqui que ela tá preta mesmo. Agora que eu voltei, né, para saber o que tinha acontecido. E agora? Voltou, retomou. Onde é que a gente tinha parado? Vocês lembram? Estão me ouvindo? Acho que gosto de imaginar Newton. Gosto de imaginar Newton refrescando. Exato. Pronto. Então eu vou dar aqui. Eu não sei. A brincadeira da ficção que ele faz, né, digamos assim. Então ele diz assim, ó, gosto de imaginar Newton refestelado, ávido por descansar de suas andanças sob o sol tropical. Em uma estrada de bosque qualquer, ele procura uma árvore em busca de uma sombra aprazível. E eis que se depara com uma jaqueira. Árvore exótica, de cheiro forte e fruta exuberante. Vegetal recém-chegado ao Brasil, assim como aquele jovem cientista britânico que aqui se refugiava da peste que se abateu sobre sua universidade. Um cochilo leve, uma brisa amena, e eis que lhe cai uma jaca na cabeça. Newton perde os sentidos. Os nativos, talvez meu tataravô, acodem. Alguns abanam, alguns jogam água. A dona da casa que o acolhe ordena à escrava que traga sais. Alguns apenas observam, torcendo para que o pior não tenha acontecido. Apesar de todos os esforços, Newton permanece desacordado. Nesse momento de dor, em meio ao susto e ao medo do que pode... Ou melhor, Newton vê Albert Einstein. E já que estamos falando de um delírio, eles se reconhecem e se abraçam como velhos amigos. Albert, diz Newton. Isaac, respondeu Einstein. E da forma mais inusitada possível, em um português carregado de sotaque, falam em uníssono. Como andam seus estudos sobre a gravidade? Riem um pouco com a coincidência. Após se recomporem, Newton é o primeiro a responder. Estou indo por um bom caminho. Acabo de entender que a gravidade é uma força universal, que existe tanto na Terra quanto fora dela. Ah, que belo momento intelectual você está vivendo, Isaac. Como eu o invejo. De minha parte, estou sofrendo muito com retas que não são retas. A matemática me assusta.
Persevere, amigo Albert, e não cometa o mesmo pecado que eu. Peça ajuda, não se acanhe. O mundo só tem a ganhar. E com esse tom cordial, eles começam a caminhar muito próximos um do outro, falando baixo e rindo de vez em quando. Mesmo sendo a minha ficção, eles se afastam e eu os perco de vista. Jamais saberei as confidências que trocaram. Ou não. Newton acorda, desorientado. Não sabe onde está. Cambaleia rumo ao cais. Adentra sua cabine em uma nau inglesa. Dias se passam até que ele se recupere por completo. Meses depois, está de volta à Inglaterra. Nem chega a visitar sua fazenda em Woolsthorpe, voltando direto para a universidade já reaberta. Lá, torna e aplaude com reprimida inveja quando uma junta de cientistas britânicos liderada por Edmund Halley e Robert Hooke desvenda os mistérios da gravidade. Maldita jaca brasileira, se pelo menos fosse uma maçã. Bem, aqui ele vai fazer então uma exposição sobre essa questão de quem é que isso é mentira, né? A história com o fruto é quase tão lenda quanto a da jaca. Nunca aconteceu. Mas com o perdão do trocadilho, é frutífera demais para não ser visitada por nós. Em um autêntico telefone, a maioria das pessoas hoje praticamente resume Newton com uma história que não é verdadeira. Pois a ciência, assim como a história, é feita por pessoas, e vez ou outra, as pequenas idiosincrasias de cada um se interpõem entre os fatos. Popular, tá? Independentemente da maçã, independentemente de Newton, independentemente de nós mesmos, a gravidade sempre existiu, e contar a história desse algo que sempre existiu é a tarefa desse livro, ou pelo menos de sua primeira parte. Na segunda, a tarefa é mostrar como é essa existência na prática e em várias teorias. Os fatos da gravidade, a gravidade dos fatos. Então, gente, eu saltei as coisas assim que eram, assim, adjacentes, né? Tem coisas interessantes também. Ele fala dos erros dos cálculos de Albert Einstein e o quanto ele quis manter esses cálculos ali por uma questão de pensamento religioso também, porque ele queria manter o seu pensamento atrelado a uma crença que ele tinha também, mas que depois ele conseguiu entender, né? Outros aspectos, como por exemplo, quem foi que passou esse telefone sem fio de dizer que é a história da maçã, de onde ela vem, então tá naquelas partes em vermelhos que eu saltei, tá bom? Então, como vocês viram, o que traz, de certa forma, essa coisa da ficção, né? Mas que, ao mesmo tempo, ele traz algumas reflexões para a gente, né? Que a ciência, ela é feita de perguntas, mas ela também é feita de idiosincrasias, né? Como ele fala aí. Então, às vezes, falar só da ciência, explicar só um determinado ponto, sem tentar dar um sentido narrativo, sem contar uma historinha por trás, às vezes perde um pouco do encanto. Então, essas histórias, veja que ele começa a introdução justamente fazendo uma narrativa ficcional, justamente para poder capturar o leitor, né? E depois é que ele parte para as explicações. Mas de vez ou outra, ao longo do livro, tem uma historinha para apresentar também. Então, o primeiro capítulo, quando ele começa a apresentar, eu acho que tem alguns trechos que são interessantes também. E aqui, em vez da gente pular os destaques, a gente vai só ler os destaques, né? Então ele diz assim, ó, cada um de nós é um expert natural em gravidade, né? Então, todo mundo aqui. Então, a pergunta que Ítalo fez, que vocês responderam muito bem no Jamboard, de certa forma está apresentada. Por que as coisas caem, né? Desde quando as coisas caem? As coisas sempre caíram, como vocês responderam. Desde que o mundo é mundo, as coisas caem. Antes disso, até. Olha aí, Jordan. Talvez usar o verbo cair para descrever alguns fenômenos ocorridos antes da formação do nosso planeta de linguagem, mas é fato que já naquela época havia a interação gravitacional. Ainda assim, a pergunta: podemos falar em queda? Cair pressupõe uma covardia gravitacional que não havia no passado distante. Cair implica uma desigualdade de matéria, algo de bastante massa atraindo algo com massa menor. Dessa desigualdade gravitacional surge o fenômeno da queda. As coisas caem desde sempre, ou pelo menos as coisas caem desde que existem coisas. Então,
eu acho que isso responde bem às perguntas que foram apresentadas antes. Uma reflexão que ele vai fazer é justamente que as pessoas sempre acharam isso tão natural que nunca se questionaram até que esses dois grandes, por exemplo, autores, conseguissem explicar isso de uma maneira mais científica, né? Mas ele vai fazendo essa exposição das questões naturais e como a gente, ao conviver com essa gravidade, às vezes não se questiona tanto. Então, eu acho que é um pouco isso. Aí, depois desses aspectos, é que ele entra na questão histórica, né? Mas que aí vocês vão ter essa apresentação com os professores de física, né? Então, eu posso passar a palavra já. Isso mesmo, professor. Obrigado pela excelente contribuição, né, nesse aspecto literário, né, da linguagem. E aí nós vamos agora retomar, né, de onde paramos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu vou passar para vocês esse vídeo que vai justamente introduzir aqui. É um vídeo pequeno e é algo que vocês, em algum momento da vida, devem ter visto. Vou passar. E os Defensores do Universo. Eu sou Adam, príncipe de Etéria, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Esse é pacato e o melhor aqui. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Pacato transformou-se no possante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Só mais 3 pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos da feiticeira, o mentor e Gordo. Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas do esqueleto. E aí, gente, quem nunca assistiu He-Man? Acho que quem não assistiu He-Man ou She-Ra, né, esse filme não teve infância. Porém, a questão aqui é, você tem força? Aí vocês podem responder no chat. Podem responder aí no chat. Vocês têm força? Jordan colocou não, Charlon não. Bom, eu acho que todos vocês já sabem e têm a resposta para essa pergunta. E eu acredito que vocês já devem ter visto esse conteúdo de dinâmica. He-Man tem força? É outra pergunta. Está correto fisicamente a frase que diz, na sua transformação, eu tenho a força? Ué, ele pode ser um Jedi e a gente não sabe. Então, ninguém tem força, né, gente? A força, isso aí vocês já devem ter visto, né? A força ela é gerada pela interação entre os corpos, né? Aí a gente tem essa ideia de que a força ela está associada, né, com o esforço muscular, né? Porém que existem forças produzidas por outras coisas, como por exemplo, né, as forças de ação do vento, de atração entre cargas elétricas, né? A força que explica, por exemplo, por que um corpo cai, né? Mas aí a força ela é gerada pela interação, certo? Entre os corpos. Ela é uma grandeza vetorial, né? Só relembrando com vocês, ou seja, tem módulo, direção e sentido. A força ela vai produzir uma variação da velocidade e a variação de velocidade no decorrer do tempo vai justamente determinar a aceleração, que é uma outra questão que a gente vai tratar aqui, que é justamente em relação à aceleração da gravidade, né? Então, essa imagem mostra a relação da força associada com a aceleração. Então, força é toda a gente capaz de atribuir uma aceleração a um corpo, e a força ela é gerada por essa interação, pela interação de 2 ou mais corpos. O corpo, isoladamente, ele não tem força. Por isso, lá na resposta, né, daquela questão, se você tem força, se He-Man tem força, fisicamente aquela frase estava errônea,
né? Inclusive, foi uma questão de vestibular na época da UFRN, uma questão discursiva, perguntando que lei física lá estava associada com essa frase, né? E se fisicamente estava correta. E essa situação, gente, dessa imagem, vocês acham que é uma situação que pode acontecer no dia a dia de vocês? Não. Assim, deve de uma pessoa normal fazer isso? É impossível, né? Praticamente Mas se a levantar uma gente pedra for pra dessa. história Tá assim dizendo que eu mesmo, não consigo. Pior que a ciência fala que uma pessoa, se ela fosse treinada mentalmente, ela poderia levantar até mesmo 1 tonelada. Eu ainda não mas seus pego ossos isso iam tudo de quebrar. quilo, não, professor, na academia. Eu não pego tudo isso, não. Então não pegue no tô crossfit. Se for pedra no- pomes, é possível. eu tô pegando no deadlift 80 quilos, né? Aí no Power Snatch ontem eu peguei 55. Uma pedra desse tamanho aí deve ter muitos, né? Bom, vamos agora entrar nessa parte de classes de força, né? Quanto ao modo, né, como são exercidas, as forças elas podem ser divididas em duas categorias. Forças de contato, né, que são as forças que existem quando duas superfícies elas entram em contato físico. O exemplo disso é a força normal, a força de atrito, né? A força elástica também é um exemplo de força de contato. E aí nós temos esse exemplo aqui, ó, quando empurramos um bloco contra a parede, a força de contato entre o bloco e a parede. E essa força de contato, como é que se chama, gente? Normal, né? A força normal. E nós temos as forças de campo, que são forças que os corpos elas exercem mutuamente, ainda que distantes um do outro. Um exemplo é um ímã que atrai um prego de ferro, por exemplo. Né? Nós temos aqui as linhas de campo, não é? Magnético, que saem do polo sul e entram no polo norte, né? E aí essas linhas de campo geram a força magnética. E faz com que o prego seja atraído. Um outro exemplo de força de campo, gente, é justamente a força-peso. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, né, que é essa força que é calculada pelo produto da massa vezes a aceleração da gravidade local, no caso aqui da Terra é de 9,8, não é? Metros por segundo ao quadrado. Isso significa que, se um corpo ele está caindo, né, significa que a cada segundo a sua velocidade vai estar aumentando de queda aí 9,8 metros por segundo, tá bom? Então, a força-peso é um exemplo de força de campo, assim como a força magnética, a força elétrica. Bom, a força-peso, né? E aí, quando um corpo ele é abandonado a uma determinada altura do solo, ele cai variando sua velocidade. E essa velocidade ela vai variando a cada segundo de quanto? 9,8 metros por segundo aqui na Terra. E essa força-peso é a força de atração que a Terra vai exercer sobre o corpo, que é calculado pelo produto da massa vezes a gravidade, não é? Local aqui na Terra. Bom, aí vamos pensar aqui nessa questão, ó. Como você sabe, em 1969, astronautas norte-americanos pousaram na Lua, onde a força da gravidade, né, onde a força de atração gravitacional sobre os corpos é 1/6 da atração gravitacional da Terra. Com base nessa informação, marque a ou as opções corretas. Aí vejamos, ó. Um corpo terá massa de 1/6 da que tinha na Terra? Um corpo terá sua massa inalterada? Um corpo terá seu peso reduzido de 1/6 em relação ao que tinha na Terra? Um corpo terá seu peso inalterado? E aí, gente? Nós temos aqui mais de uma resposta ou só uma resposta correta? Quem pagou física comigo, eu acho que eu até para trabalhar essa questão. Podem colocar no chat. Eu sei que tem uma que está incorreta. A B está incorreta, né? Porque, no caso, vai alterar. Terá seu peso reduzido de 1/6 em relação ao que tinha na Terra. A é a B, não é? Um corpo terá sua massa inalterada.
Vai alterar. Tá falsa. A massa vai ser alterada? A massa não, peso. Isso mesmo. Então, a B ela é correta, não é? Um corpo terá sua massa inalterada. A D está errada, não é? Que um corpo terá seu peso inalterado. Não, o peso dele vai ser alterado em quanto? Em 1/6 em relação ao que ele tinha na Terra, que é justamente a resposta da letra C. Boa, Everton. Então, aqui nós temos duas respostas corretas, a B e a C. O peso lá na Lua, não é, vai ser reduzido em 1/6, já que a gravidade lá é menor em relação à da Terra de 1/6. É uma questão simples, a gente já bateu muito nessa tecla, mas eu achei interessante trazer para vocês isso aqui. Bom, e em relação à queda livre, não é? Que também está associado com essa ideia de por que as coisas caem. E o que é queda livre? Então, queda livre, gente, é um movimento no qual os corpos que são abandonados com uma certa altura são acelerados pela aceleração da gravidade em direção ao Sol. E aí a aceleração da gravidade, no caso aqui na Terra, é de 9,8 metros por segundo. Então, a cada segundo, por exemplo, essa maçã aqui vai estar aumentando sua velocidade em 9,8 metros por segundo. A queda livre, ela desconsidera o efeito de resistência do ar. Por isso que, nesse tipo de movimento, o tempo de queda dos objetos não depende da massa ou do seu tamanho, mas somente da altura em que foram soltos e do módulo, né, da aceleração da gravidade local. Então, se você soltar, por exemplo, essa caneta, e eu considerar aqui, por exemplo, esse mouse, eles vão cair ao mesmo tempo, eu desconsiderando essa resistência do ar. E aí a queda livre, ela trabalha justamente com isso. No entanto, apesar de ser chamado de queda livre, o movimento aqui de um paraquedista, ele sofre a resistência do ar, certo? Essa parte aqui desse experimento, né, foi muito importante, o experimento, né, de queda livre, muito famoso, que foi atribuído a Galileu Galileu, né? De acordo com a história, Galileu deixou cair objetos de diferentes massas, né, da Torre de Pisa, e aí ele concluiu que os tempos de queda eram iguais. Entretanto, o experimento que foi de fato conduzido pelo físico envolvia um plano inclinado, no qual diferentes corpos eram postos a deslizar sobre a superfície, né? E aí nós temos aqui essa outra imagem, que ela mostra, não é? Olha, quando nós temos a resistência do ar e quando nós não temos, que é essa situação aqui do vácuo, né? Então, uma maçã e uma pena, nós considerando a resistência do ar, a maçã vai cair primeiro. No entanto, no vácuo, né, sem a influência, né, da resistência do ar, eles vão chegar ao solo ao mesmo tempo. Bom, e aí nós temos algumas fórmulas aqui da queda livre que eu achei interessante trazer para vocês também. A fórmula, por exemplo, que determina a velocidade de queda de um corpo que cai a partir do repouso. Olha, é basicamente simples. Nós temos V igual a GT. Por que V igual a GT? Vocês lembram lá no movimento uniformemente variado, que a função horária da velocidade, não é? É V igual a VO mais AT. VO é a velocidade inicial, né? Como a velocidade inicial aqui é zero e o A passa a ser G, porque é a aceleração da gravidade, nós ficamos então que a velocidade vai ser igual apenas o produto da gravidade local, né? No caso aqui é da Terra, vezes o tempo. E aí nós vamos justamente encontrar a velocidade, né, de queda do corpo sendo abandonado do repouso. Nós temos também essa outra equação que vai relacionar a altura, que essa altura ela vai estar analogamente relacionada com a função horária do espaço para o movimento uniformemente variado, que é aquela sorvetão, S igual a SO, né, mais VOT, mais A sobre 2T ao quadrado. Como a velocidade inicial é zero e o espaço inicial é zero, nós vamos ficar, então, apenas que essa altura que vai ser o espaço, né, seria o espaço final, vai ser igual justamente à gravidade
vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, né? Porque a aceleração que a gente vai considerar na queda livre é a aceleração da gravidade. E uma outra equação é justamente a de Torricelli, nós considerando que a velocidade inicial é zero, né? Ficamos que a velocidade final vai ser igual a 2gh. Né? G aqui é a gravidade e o h é a altura. Porque a equação de Torricelli é velocidade final ao quadrado igual a inicial ao quadrado mais 2, né? A aceleração vezes a variação do espaço. A variação do espaço aqui é justamente a altura. E a aceleração é g. E a velocidade inicial é zero. Então, a gente elimina a velocidade inicial ao quadrado, fica apenas com essa equação aqui. V ao quadrado igual a 2gh. Então, veja que nós podemos calcular a velocidade a partir dessas três equações, dependendo dos dados que o problema possa nos trazer. Bem, e aí vou entrar aqui na força gravitacional, eu vou tentar ser bem breve nessa parte, porque Renata ainda vai entrar aqui com vocês. Então, ó, a força gravitacional, ela está relacionada com as quedas dos corpos, né? Essa atração gravitacional, que é um fenômeno físico que ocorre em qualquer lugar, né, do planeta. Mais geral ainda, ó, ocorre em qualquer par de corpos, essa força gravitacional, ou seja, a mesma força com que, por exemplo, faz um giz e a Terra se atraírem, ou você e a Terra se atraírem, de modo que o primeiro, ó, caísse, aqui a gente considerando o exemplo do giz e a Terra, mantém, olha, a Lua em órbita na Terra, essa força gravitacional, ao mesmo tempo que elas se atraem mutuamente. Na verdade, essa força gravitacional, ela é importantíssima e é uma das 4 grandes forças. Ela é que mantém todo o equilíbrio no universo, por isso que os planetas não caem em cima um do outro, né? Não se chocam justamente devido a essa força gravitacional. A força gravitacional, ó, mantém a Terra e os outros planetas girando em torno do Sol, e como você já sabe, ó, mantém a atmosfera presa ao planeta. Esse é um dos fatos que propiciaram justamente o desenvolvimento da vida na Terra, porque se não existisse a força gravitacional, seria tudo muito desorganizado. A produção de energia elétrica, gente, por exemplo, através das usinas hidrelétricas, como a de Paulo Afonso e Sobrinho, que é no Rio São Francisco, estão justamente sujeitas à gravidade da Terra, né? Através dessa queda lá da água, a gente tem a energia potencial da água, que se converte em cinética, né? Movimentando as turbinas lá, que vai produzir justamente a energia elétrica nos geradores. E essas energias são enviadas, né, para as residências, para as instituições, para as escolas. Bom, também a gravidade influencia no efeito das marés, certo? Da maré alta e da maré baixa. Ó. Um efeito interessante da atração gravitacional entre a Terra e a Lua é a ocorrência das marés oceânicas, que se manifestam, olha, como um aumento do nível das águas, simultaneamente do outro lado e do lado oposto ao da Lua, em cada instante. Olha. Então, nessa situação aqui, ó, que está em o lado da Lua e o seu lado oposto, nós vamos ter justamente marés altas, certo? Os níveis de água vão ser mais altos. Bom, e aí entrando aqui, já para finalizar a minha parte na lei da gravitação universal, né, que ela, como o próprio nome está dizendo, é universal, se 2 corpos maciços interagem gravitacionalmente, atraindo-se mutuamente com uma força cuja magnitude, ó, é diretamente proporcional às suas massas, logo ao produto delas, né? Ó, nós temos aqui a M1 e M2, que são as massas, e inversamente proporcional ao inverso do quadrado da distância que as separa, que é o Rzinho aqui ao quadrado. Esse G é a constante da gravitação universal, né? Que vale 6,67 vezes 10 a menos 11 newton, vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. E essa força gravitacional, olha, ela é diretamente proporcional ao produto das massas ali, certo? Entre os corpos. Por exemplo, a situação lá do giz e a Terra, né?
Então, essa força gravitacional vai ser proporcional ao produto da massa desses corpos e inversamente proporcional à distância entre eles. Então, significa que quanto mais distantes os corpos estiverem um do outro, menor vai ser essa força gravitacional, certo? Bom, aí tem aqui esse simuladorzinho que eu vou mostrar para vocês bem rápido, que é do PET. Só para mostrar para vocês aqui a questão da trajetória, né, do movimento, por exemplo, da Terra em relação ao Sol, né? Aqui em amarelo está justamente a Terra, certo? A Terra não, o Sol. E aqui está a Terra, né? Essa setinha de azul é a força gravitacional. E aí nós temos a verde aqui, que é o vetor velocidade, né? Ambas são vetores. É um aplicativo bem interessante para se utilizar. E aí, ó, quando eu aciono, a gente observa justamente aqui a trajetória, ó, que a Terra vai estar descrevendo em torno do Sol, né? E os vetores aqui da força da gravidade e da velocidade. Essa velocidade aqui, ó, ela é vetorial, né? Assim como a força da gravidade é um vetor, e essa velocidade, ela é tangente à trajetória, né? Tanto que a Terra ela vai descrever uma trajetória não tanto circular como a gente observa aqui, né? Ela tende mais a uma elipse. E essa força da gravidade, ela vai justamente influenciar aqui, vai estar coincidindo com a aceleração centrípeta, né? Que é voltada para o centro aqui dessa circunferência, e essa aceleração centrípeta vai justamente também determinar uma força centrípeta. Então, aqui é mais para ilustrar para vocês, e também se trabalha esses conceitos lá em movimento circular uniforme, tá bom? Foi mais para ilustrar mesmo aqui para vocês a força da gravidade e essa velocidade, né? E a trajetória que a Terra descreve. E aí nós vamos agora passar para Renato. O Renato está aí? Estou aqui. Pronto, vou projetar aqui seus slides, viu, Renato? Para você dar prosseguimento. Boa noite a todos. É uma honra estar participando aqui mais uma vez com o professor Ítalo e o professor Rodrigo dessa oficina. E como o professor já deu uma introdução do que é a gravidade, sem necessidade de entrar em algo muito a fundo, já que vocês não vão estudar essa parte, como é que posso dizer, academicamente falando, provavelmente no futuro vocês vão ter um conhecimento, caso entre na faculdade de física, mais aproximado do que realmente, de como realmente funciona a gravidade, do que realmente são os estudos que está tendo atualmente da gravidade. Então, eu vou começar falando da parte histórica, que eu acho que deve ser mais interessante a vocês agora. E vocês vão começar a ter uma compreensão de como funcionou essa parte de, por exemplo, a gravidade ela não é uma ideia que Newton já do nada descobriu, com a maçã caindo na cabeça dele. E é isso que vocês vão ver. E a gravidade não é algo que ficou em Newton, é algo que sempre está sendo estudado, e tem novas teorias surgindo aí cada dia mais. Eu vou começar a falar aqui sobre essa parte histórica, e como quase tudo, a gente vai começar a estudar lá na Grécia Antiga, que a gravidade, para você ver, a gravidade é algo novo. 300 anos perceberam do que se tratava a gravidade, há 300 anos. Então, exatamente, é Aristóteles aí nessa imagem. Os filósofos gregos pensavam que os planetas e estrelas faziam parte do reino dos deuses e seguiam um movimento natural. Pessoal, esse movimento natural é o seguinte, eu vou passar um vídeo aí mostrando direitinho a vocês, mas meio que cada elemento tem o seu movimento natural. Por exemplo, a Terra, ela tem um movimento natural que ela está abaixo do reino do ar. Do ar. Então, a Terra ela vai afundar no ar. E ela também está abaixo do reino natural da água. Então, ela vai afundar também na água.
Então, meio que eles acreditavam nisso, que eles não tratavam isso como gravidade, mas eles já tratavam de movimento natural das coisas. E essas ideias elas perduraram por mais de 2.000 anos. O professor pode passar o slide. Daí a gente já começa a falar de alguém que é um pouco recente já para nossa história. Imaginar Aristóteles, 2.000 anos à frente. Nós batemos de frente agora com Galileu e Tycho Brahe. Eu acho que vocês já ouviram falar. Tycho Brahe é um dos caras que eu mais considero injustiçado na física, porque ele não é tão tratado no nosso campo. Mas ele foi algo importantíssimo, principalmente na astronomia, junto com o Galileu. E a partir de 1500, os astrônomos Galileu e Tycho Brahe descobriram que a Terra e os outros planetas giravam em torno do Sol. Ou seja, vocês viram exatamente isso, Ícaro, foi visto apenas como um assistente. Vocês viram na oficina anterior, acho que de 2 semanas atrás, que tinha aquela ideia antigamente da Terra ser o centro do universo, ou seja, era uma ideia meio que geocentrista, exatamente, geocentrista, da nossa parte. Daí veio Galileu e Tycho Brahe e começaram a estudar essa questão do Sol ser o centro do universo. Então, os planetas giravam em centro do universo. Fogueira na bruxa. Exatamente isso aí, Everton. O Tesla também foi muito injustiçado. Bom, mas voltando aqui, essa questão, eles começaram a tratar sobre o heliocentrismo, e foi algo que aconteceu. Pedro tá falando aí que tá querendo ser queimado, falando que a Terra... Mas era exatamente isso que acontecia. Tinha um cara chamado Giordano Bruno, que aconteceu algo bem parecido com ele, só que eu não vou entrar em méritos disso, não. Bom, aí depois deles dois, Kepler veio e fez, rapaz, isso aí não tem uma órbita circular, não, que nem a gente pensa. Não tá redondinho, não, porque tem vez... Imagina aí, a Terra tem, por exemplo, tem anos que a Terra tem uma temperatura muito maior do que em outros anos. Então, isso quer dizer que em algum momento ela está mais próxima do Sol do que ela está em outros momentos. E a partir daí, Kepler começou a criar aquelas leis de Kepler, e entre elas ele propôs a questão do afélio e do periélio, que seria afélio próximo ao Sol, quer dizer, afastado do Sol, e periélio perto do Sol. Então, esse P você bota perto, e afélio você bota de afastado. Então, meio que isso. Pode passar o slide, professor. E mais à frente a gente vem com um cara que é excepcional na física. Ele fez, eu acho que foi o Jordan que falou que eu faço cálculo de física, que tem um robô, mas com 22 anos, Newton criou cálculo, juntamente com um cara aí que tem uma treta, então para não puxar a treta eu não vou nem falar, mas ele criou o cálculo com algum auxílio de alguns materiais que já tinham na época. Ele estudou muito a gravidade e ele ainda era alquimista, então o cara tem um currículo muito bom. Colocar aí no Lixab e entra na hora. E Sir Isaac Newton foi um matemático e físico inglês que viveu de 1642 a 1727. Como já foi falado no livro, tem uma lenda que uma maçã caiu na cabeça de Newton. E no vídeo que vai ser passado a vocês, daqui a pouco, é um vídeo rápido, esse vídeo ele passa lá que eu utilizo um pouco da licença poética. O vídeo é meu e eu gosto de utilizar um pouco da licença poética, que é de brincar com isso. Por exemplo, falaram sempre que aquela história de Adão e Eva, na realidade, nós vamos ouvindo assim no decorrer das nossas vidas, que aquela história de Adão e Eva era uma maçã, eles não podiam comer uma maçã. Mas na Bíblia não necessariamente fala de maçã, fala de fruto. Mas só que nas histórias a gente vê maçã e alguém conta pra gente é maçã. E eu associei essa história da maçã, de comer o fruto, a maçã, e a história de Newton, que a maçã caiu na cabeça dele. Então eu juntei as duas, fiz uma historinha e vocês vão ver daqui a pouco. Sim, o texto continua, fala, o que quer que realmente tenha acontecido, Newton percebeu alguma força que deve estar agindo sobre os objetos de queda, como maçã, porque do contrário eles começariam a se mover do repouso. Não começariam a se mover do repouso. Bom, uma coisa que eu deixo bem claro aqui é que Newton tem uma frase que é o seguinte, que é, eu só consegui observar mais longe, exatamente, Nixon, eu só conseguia observar mais longe porque eu estava apoiado em ombros de gigantes. Então, essa parte histórica, ela tem essa importância inteira. Newton não pegou e fez, blá, uma maçã caiu na minha cabeça e descobri a gravidade. Não, Newton não fez isso. Ele passou muito tempo estudando, e a partir desses estudos,
Ele propôs essa ideia da gravidade. A gravidade sempre existiu, as coisas sempre caíram. E sempre eu digo assim, de forma mais, né? Porque tem a questão do Big Bang, antes do Big Bang, o que é que tinha antes do Big Bang, então vai puxar uma questão mais. Quem quiser puxar uma questão mais teológica vai puxar, quem quiser puxar uma questão mais física vai puxar. Mas é exatamente isso que eu quero dizer a vocês. Desde quando a gravidade começou a ser notada, ela não foi desprezada totalmente. As observações de Aristóteles sobre os movimentos naturais dos elementos foi importantíssimo para a proposta de gravidade de Isaac Newton. Então, aí aqui tem alguns pontos que eu ressaltei. Newton percebeu que a Lua voaria para longe se a Terra tivesse uma linha reta tangente à sua órbita, se alguma força não a tivesse fazendo cair em direção à Terra. A Lua é apenas um projeto circulando ao redor da Terra sob a atração da gravidade. Bom, imagine o seguinte. Newton deu essa ideia. A ideia inicial de Newton foi com canhão. Não foi necessariamente com massa, mas foi com canhão. Ele atirava de um lado do planeta com uma certa força que aquela bola começaria a entrar em órbita. É algo que a gente faz normalmente, naturalmente, que é com foguetes. Isso é bem comum. Hoje em dia a gente faz isso com foguetes. Então isso partiu dessa ideia de que a Terra ela está atraindo a Lua. E na mesma proporção em que a Lua atrai a Terra. Então é isso. Eu acho que eu vi uma mensagem aqui no chat. Deixa eu ver. Só existia uma ação por certo isso. Newton chamou essa força de atração de gravidade. E até determinou que as forças gravitacionais existem entre todos os objetos. Por exemplo, você deve estar com o celular na mão aí. Então, o seu celular está atraindo você na mesma proporção que o seu corpo está atraindo o seu celular. Não imagine isso como se fosse atração elétrica. Imagine uma atração de peso, de força. Usando a ideia da gravidade, Newton foi capaz de explicar observações astronômicas de Kepler. Pode passar, professor. Vou tentar acelerar só mais um pouquinho, só para... Bom, o trabalho de Galileu, Brahe, Kepler e Newton provou de uma vez por todas que a Terra não é o centro do sistema solar. A Terra, junto com os outros planetas, orbita ao redor do Sol. Dois astrônomos, Adams e Lavoisier, mais tarde usaram o conceito de gravidade para prever que o planeta de Saturno, Netuno, seria descoberto. Pode passar também, professor. Só que eu vou... Uma coisa... Na realidade, eles não refutaram Aristóteles. Não é nem que Aristóteles queria... Eu não vou falar que ele não queria acreditar que a Terra é o centro do universo, só que era o estudo da época. Por exemplo, hoje em dia a gente está estudando outras teorias de gravitação, como matéria escura, energia escura, e a gente não necessariamente vão ser refutados, porque não foi provado. Então, não chega nem a ser uma teoria, entendeu? Só chega a ser... Quando ela é uma teoria, ela passa pelo método científico. Então, não tem como você refutar algo que não foi testado para ser realmente uma teoria. Então, eles pressuporam algo diferente e conseguiram a aprovação. Então, tem uma pequena diferença. A maçã cai porque Deus quis. Confia, mano, para que eu ia meter isso. Einstein desenvolveu uma ideia totalmente nova sobre a gravidade. Então, o que a gente conhecia até Isaac Newton é o que a gente estuda. Eu acho que vocês estudaram isso no primeiro ou segundo ano. E depois disso aí entra a parte de física moderna, com esse grandíssimo físico que foi Albert Einstein. Einstein, ele é genial, porque ele conseguiu fazer um compilado genial para criar sua teoria da relatividade. Ele não necessariamente é um gênio na área da física. Ele é um gênio por conseguir propor essa nova ideia. Só que tem vários outros gênios, como já falaram, Tesla, Tycho Brahe, tem vários. Não podemos rotular um gênio só como Einstein e Newton, tem vários. Só que ele foi genial nessa sacada da teoria da relatividade, que até hoje é estudado na faculdade. A gente tem cadeira que é só para isso. Bom, professor, volto só para eu ler aquela parte de baixo, que eu não... Segundo Einstein, a gravidade surge da deformação do espaço-tempo. O professor Ítalo explicou isso nas últimas oficinas. Ele deixou bem claro. Imagina que tu tem um tecido esticado e tu solta uma bola de boliche no meio. Você tem força suficiente para segurar esse tecido. Ele está esticado lá e tu solta uma bola de boliche no meio. Ou um colchão. Imagina um colchão. Tu coloca uma bola de boliche no meio do colchão. Aquela bola de boliche vai fazer uma curva no colchão, se vocês perceberem. É tipo quando você passa muito tempo deitado no sofá e fica a marca da sua cabeça, do seu corpo no sofá.
Ali você fez uma curvatura no tecido. Imagina que o Sol está fazendo essa mesma coisa. Imagina que a Terra está fazendo essa mesma coisa nesse exato momento. Só que, ao invés de ser num sofá, imagina que seja no tecido do espaço-tempo, que o professor já falou. Então, Einstein propôs essa ideia de espaço-tempo, não só porque era uma ideia de que, esse espaço-tempo vai me ajudar a resolver uns problemas como, por exemplo, eu vou começar a trabalhar com outras coisas, como buracos negros. Não. Ele propôs essa ideia porque ele queria trabalhar mais a fundo com a gravidade. Então, a gravidade tem toda essa importância. Pode passar, professor. E é uma coisa que fica bem claro, né? Porque, por exemplo, todos os grandes nomes da física trabalharam com a gravidade. Isaac Newton, Einstein, Aristóteles, Galileu, Kepler. Então, a comprovação da teoria da relatividade é bem interessante. Eu acho que todos nós deveríamos saber, e é por isso que eu vou dar um foco, meio que uma ênfase nisso. Você imagina aí que esse Sol amarelo que vocês estão vendo, ele causa um campo gravitacional. Ele causa uma curvatura no espaço-tempo. Ele tem uma massa muito grande, ele causa uma curvatura no espaço-tempo. E lá atrás do Sol, tem uma estrela. Você está aqui na Terra, está observando uma estrela atrás do Sol. Só que a estrela está emitindo um feixe de luz, e esse feixe de luz ele é deformado por causa do campo da curvatura no espaço-tempo que o Sol causa, e ele atinge a Terra. Ou seja, uma maneira de provar essa teoria era, vocês veem essa estrela mais clara, que é a posição real da estrela. Se não tivesse a curvatura no espaço-tempo, ela se manteria uma reta. O brilho dela não chegaria aqui na Terra por causa do Sol, do brilho do Sol. Só que, como o Sol causa uma curvatura no espaço-tempo, o brilho daquela estrela chega na Terra, porque ela faz tipo uma curvinha. Vocês estão vendo aí, que causa um ângulo de deflexão. Então, você da Terra, você observaria o seguinte: uma estrela vista de uma posição que não é a posição real dela. Vamos chamar essa posição de posição virtual. E ela, nessa posição virtual, ela tem um brilho muito, muito menor do que ela teria normalmente, porque, obviamente, ela teve essa deflexão. Se vocês perceberem, formou um ângulo. E esse ângulo é o ângulo de deflexão, que é o que eu estou falando para vocês. Então, vamos lá, só para reforçar. O Sol causa uma curvatura no espaço-tempo, e uma estrela, que o brilho dela iria para, por exemplo, ia manter uma reta tangente, como vocês estão vendo que ela tem uma reta até um certo ponto. Ao invés de ela manter essa reta tangente, ela vai fazer uma curva e vai chegar na Terra. Da Terra, nós vamos observar o brilho dessa estrela como se ela tivesse vindo de linha reta, mas não foi disso. Teve essa curvatura. Então, como é que eles poderiam fazer para provar essa teoria da relatividade? Era exatamente a partir daí. Mas como é que você observa uma estrela atrás do Sol, sendo que o Sol brilha muito? O brilho do Sol ia consumir o brilho da estrela. Você não ia conseguir ver a estrela atrás do Sol. Como é que ele poderia fazer isso? De uma maneira. Em um eclipse. Em um eclipse que o Sol é coberto pela Lua. Top. Einstein e outros físicos estavam tentando comprovar essa teoria. Então, eles escolheram os dois cantos. O primeiro canto foi aqui no Brasil, que eu acho que no próximo slide está falando isso, professor. Pode passar. Um dos locais foram aqui no Brasil, em Sobral, no Ceará, aqui no Nordeste, ó. E o outro lugar foi na Ilha do Príncipe, na África. Isso no ano de 1919, mais precisamente dia 29 de maio. Na Ilha do Príncipe, ocorreu um problema de que o céu ficou nublado no dia. Astrônomo tem disso, todo astrônomo tem disso. Vai observar o céu à noite, tá nublado. Vai observar um fenômeno, tá nublado. É isso, pegou o telescópio, fica nublado. Vou terminar minha parte aqui bem rapidinho. E o local onde foi comprovada foi em Sobral, no Ceará. Olha que importância nós temos para a física, nós do Nordeste. Então é meio que isso. O que eu queria trazer isso para vocês era meio que isso. Então, espero que tenha contribuído em algum ponto na formação do caráter e também do conhecimento de vocês. Boa, Nixon, né? O Nordeste aí faz tudo. Nós temos um vídeo aqui que é do Renato, que explica justamente isso, por que as coisas caem, né? Para a gente finalizar, chegarmos já ao finalzinho da nossa oficina. Professor. Sim, Renato. Depois de ter criado o homem, Deus chegou. Pausa aí,
Só para contextualizar, pessoal, esse aí é um canal que eu tenho no YouTube que se chama Diário de um Físico. Eu criei ele como um projeto para divulgar a ciência mesmo. Acho que vocês não conhecem, mas quem puder conhecer lá, assistir, vão lá, que já está com 1.000 inscritos no canal, e é algo que tá crescendo bastante. Eu parei de gravar vídeo por causa da faculdade, mas pretendo voltar em outubro, então assistam os vídeos, são muito massa. Gente, são muito bons os vídeos mesmos. Inclusive, esse é um dos vídeos do canal. Depois de ter criado o homem e a mulher, Deus chegou a eles e falou: Eva e Newton, eu fiz tudo isso para vocês usufruírem. Satisfaçam-se de tudo, só não coma as maçãs daquela árvore. E ambos agradeceram e prometeram não cometer aquele feito contra Deus. Você não ouviu errado. O nome do homem era Newton mesmo. Certo dia, Newton estava jogando um jogo, o qual Eva nomeou de tênis de mesa. Newton já estava exausto e suado por causa da partida. E cá entre nós, Eva estava destruindo Newton no jogo. Newton pediu um tempo para descansar e passar protetor solar. Então Eva disse: vai lá, vai diminuir a gravidade de sua derrota. Entenderam? Desculpa, na minha cabeça parece mais engraçado. Sem manifestar preferência por sombra, Newton sentou-se debaixo da primeira árvore que viu. Adivinhe qual árvore Newton sentou? Exatamente, na que Deus falara que eles não podiam comer o fruto. Depois de um tempo descansando sobre a árvore, Newton é acordado com uma maçã caindo em sua cabeça. E daí ele fez o seguinte questionamento: por que as coisas caem? Isso me traz lembranças de um dia. Certa vez, estava um amigo meu e eu brincando de aviãozinho de papel. Só que, como os aviãozinhos não eram tão bons, resolvemos tacar fogo neles. Ao observar o fogo, eu pensei: por que os aviãozinhos de papel caem? A resposta era óbvia. Simplesmente eu não sabia fazer aviãozinho de papel. Eu acho que até hoje eu nem sei. Só que minha pergunta foi um pouco mais além daquilo. Eu queria saber por que as coisas caem. Aristóteles afirmava que todos os corpos se movem em direção ao seu lugar natural. Para ele, cercando a Terra, estava uma esfera concêntrica, que era o reino natural da água, cercado pelo reino natural do ar, e então o reino natural do fogo acima disso. Assim, a Terra afunda na água, a água afunda no ar, e a chama eleva-se acima do ar. Tudo gira em torno do seu lugar natural, no modelo de Aristóteles, e parece bastante consistente com nossa compreensão intuitiva e observações básicas sobre como o mundo funciona. Aristóteles acreditava que a velocidade de queda dos objetos era proporcional à sua massa. A filosofia de Aristóteles sobre o movimento em direção ao lugar natural de uma substância dominou por cerca de 2.000 anos, até a época de Galileu. Galileu realizou experimentos rolando objetos de diferentes pesos em planos inclinados. E, após observações, Galileu postulou que eles caem com a mesma taxa de aceleração, independente de seu peso. O desenvolvimento de Newton da lei da gravitação universal reuniu esses dois conceitos na forma de uma fórmula matemática, que parecia se aplicar para determinar a força de atração entre quaisquer objetos com massa. Junto com a lei dos movimentos de Newton, criou o sistema formal de gravidade e movimento, que guiaria a compreensão científica incontestada por mais de 2 séculos. Porém, alguém muito mais astuto viu o momento de epifania de Newton. Sabe quem era esse outro alguém? Isso mesmo, Albert Einstein. Então, a partir de todas essas ideias, o Albert Einstein cria sua teoria da relatividade geral, que descreve a relação entre matéria e movimento através de uma explicação básica de que os objetos com massas dobram a própria estrutura do espaço e do tempo, coletivamente chamados de espaço-tempo. Porém, mesmo depois de todos esses estudos e descobertas, existem vários mistérios por trás da gravidade. Bom, gente, então esse foi o vídeo do Renato, né, do canal dele, Diário de um Físico. Quem não segue, gente, eu indico seguir o canal, tem outros vídeos bem interessantes. Bem, e nós vamos então
para o último momento da nossa oficina, que é justamente a nossa proposta de atividade, que já está no Google Sala de Aula. Então, mais uma vez, né, e essa é a última das atividades que eu vou estar propondo, né, para vocês, eu, Renato, professor Rodrigo. Então, nós desafiamos você a construir uma charge que aborde alguns dos conceitos, né, dos conteúdos da física que foram discutidos, né, através da leitura do livro Porque as Coisas Caem, de Alexandre Sherman e Bruno Rainho, nessa parte 1 do capítulo 1, desde quando as coisas caem, na oficina de hoje. Então, vocês vão produzir uma charge, que é um gênero jornalístico, né, que envolve muita crítica. Lá na proposta da atividade, tem um videozinho também explicando para vocês o que é, não é, esse gênero textual, né, da charge. Então, está aqui já a atividade, e tem um vídeo, né, explicando o gênero textual charge, é um vídeo de 3 minutos. Então, indico que vocês assistam esse vídeo, tá bom? E aí, essas charges que vocês produzirem, a gente vai postar no canal, no canal não, no Instagram do nosso projeto, né, Física e Literatura. Então, gente, foi um prazer estarmos com vocês, né, durante esse período das oficinas. Eu vou voltar junto com o Renato, né, e o professor Rodrigo no dia 30. Sim, Renato. O Renato ele vai mostrar para vocês uma charge, eu já estava esquecendo, né, ainda bem que ele lembrou. Pessoal, vim só mostrar um exemplo de charge, de como você pode criar uma charge. Eu não sei se vocês conhecem, tem um aplicativo no celular que chama Khan Scanner. Nesse período de pandemia, eu acho que todo mundo está começando a usar. Aplicativo de escanear o que você escreve à mão. E eu desenhei um personagem, eu fiz o rascunho, eu rabisquei, desenhei um personagem, e quando eu fiz o projeto final do personagem, eu passei para o Khan Scanner, e esse aqui foi o resultado do personagem. Não sei se está dando para ver direitinho, deixa eu abrir aqui todo. Dá para ver direitinho, professor? Sim. Bom, aí esse aqui seria o personagem que a gente queria criar uma charge. Ou seja, minha primeira dica a vocês seriam: criem o personagem principal da sua historinha, quem vocês vão querer. E eu escaneei isso aqui no Khan Scanner, mas no iPhone dá para escanear também no bloco de notas. Então, quem tiver iPhone dá para escanear no bloco de notas. E depois eu passei... vocês não precisam fazer isso, mas eu só quero mostrar o resultado final de como ficou. Eu botei no Photoshop e criei essa historinha aqui, que era de um cara, o nome dele é Arnaldo Mukirana, a gasolina é dilatação volumétrica. Isso aqui foi para uma aula que a gente deu no PIBID. Aí eu criei essa historinha, que é um cara bem penoso, sabe, que vai ver qual é o melhor horário de colocar a gasolina, porque vocês sabem que os fluidos, eles se dilatam de acordo com a temperatura. Então, obviamente a gasolina vai se dilatar. E ele é penoso, ele quer achar um horário de colocar a gasolina, um horário bom de colocar a gasolina para ele economizar dinheiro, porque quando a gasolina vai se dilatar, quanto menos você pagar, mais ela, por exemplo, se eu botar de madrugada, a gasolina não vai estar dilatada. De manhã ela vai estar dilatada, então ele estava meio que sacando isso, sabe? Ele quer ver, será que vale a pena eu perder sono, ou é melhor eu gastar uma quantia? Então tem uma historinha por trás. E é meio que isso, esse seria o resultado final da charge. Não é mas também se é um design, né? Aí fica mais fácil. não, tipo assim, eu acho que com conhecimento básico de Photoshop ajuda também, mas só que não tem necessidade de ser assim, pessoal. Você pode fazer num lápis, vocês sabem desenhar, provavelmente. Tu faz os quadradinhos à mão. Exato, pode ser palito também. Tem que caprichar nessa charge, tem que caprichar. Mas gente, eu não capricho nem na minha vida, imagina a charge. Renato, já concluiu? Concluir, é só para dizer, não precisa ser assim não, vocês podem fazer à mão e baixar o Khan Scanner, que é um aplicativo de escanear, você escaneia e manda como PDF para o professor. Isso, qualquer dúvida, né, pode chamar o Renato, que ele pode ajudar vocês também nessa... Coloca na turma lá da oficina, na semana 7, esse exemplo lá, Renato, para
para eles verem. Tá bem legal. Bom, gente, então já são 9h10, a gente já passou do nosso tempo. Então, nos encontramos no dia 30 de setembro, né? Isso eu falando por mim, Renato e Rodrigo. Próxima semana vocês ainda vão se encontrar com a Ana Júlia e Maria José, com a 8ª e última oficina. E aí, no dia 30, a gente vai ter um momento de confraternização, de encerramento, né? De avaliação e também de autoavaliação, né? Desse nosso projeto, dessa nossa proposta de oficina para vocês, tá bom? Então, boa noite e até mais. Boa noite, pessoal. Falou. Professor.